parábola do fariseu e do publicano. Esta parábola, ela tem o maior ensinamento sobre a oração, o ensinamento mais importante. Que postura nós devemos ter na oração? Jesus usa a lei do contraste. Então ele contrapõe dois elementos contraditórios para acentuar a ideia fundamental. No caso, ele contrapõe o que tem de mais piedoso e tido por santo na sociedade judaica da época, que é o fariseu, admirados pela sua piedade e pelo seu zelo na observância da lei. Basta você notar que ele fala que jejua 2 vezes por semana. O jejum obrigatório era uma vez por ano. E ao dizer que ele jejua 2 vezes por semana, ele está mostrando que ele está bem adiantado na observância da lei. O outro elemento que é colocado em cena é do publicano. O publicano é tido como pecador público, o mais degradado da sociedade judaica da época, porque ele é um traidor da pátria. Ele é um transgressor de todos os mandamentos, é aquele que não tem esperança de salvação. Você sabe que o publicano ele tinha a função de cobrar impostos para os romanos. Se eu lembrar aqui de uma das fábulas de Esopo, vai facilitar muito a nossa compreensão. Você lembra da fábula do pé de couve e do carvalho? Ela é bem curtinha. O pé de couve olha para o chão e diz: "Oh, como eu sou grande!" O carvalho olha para o céu e diz: "Oh, como sou insignificante!" E assim se dá a postura desses dois na oração. O fariseu, ele vai começar até que bem, louvando a Deus, mas depois ele já vai decair e vai se desviar e vai centrar todo o seu discurso em si mesmo, se considerar já um eleito melhor do que os outros, porque ele se compara com o fariseu, com o publicano. Ele coloca uma máscara, como dizia Jesus, sepulcro caiado, vistoso por fora, mas Deus conhece o coração e ele acaba cometendo o pecado mais abominável que a palavra de Deus condena, que é a idolatria. Idolatria é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Pode ser uma imagem, mas não só uma imagem. No caso, ele está colocando ele próprio no lugar de Deus, porque a sua oração não é um louvor a Deus. É um louvor vaidoso a si próprio. Ainda mais, ele se coloca como superior às outras pessoas. Já a oração a postura orante do publicano, veja, em nenhum momento Jesus disse que o publicano é santinho, que ele é bonzinho, não. É que a sua postura de oração é que é exemplar. Porque ele se coloca ao longe. Você sabe que se colocar ao longe é uma coisa que ocorria de fato, porque o publicano, por ser impuro, não podia entrar no átrio do templo. Quando você fala subiram no templo para rezar, não pense você que é como as nossas igrejas de hoje, que elas abrigam as pessoas. O templo, ninguém entrava, a não ser o sacerdote no templo. Era ao redor do templo o átrio, mas mesmo no átrio do templo, o publicano não podia entrar. Mas ele fica lá ao longe, diz que ele não sequer elevava os olhos para o céu, mas batia no peito. Bater no peito é um gesto de lamento feminino. Significa que ele está como se chorando a sua própria condição de pecador e de insignificante diante de Deus. Jesus conclui que só o publicano voltou para casa justificado. E o ensinamento aí é a postura que nós devemos ter diante de Deus na oração. A postura de humildade, de esvaziamento, porque assim a graça de Deus vai agir em nós. O desfecho da paróquia choca a mentalidade religiosa da época, porque todos consideravam o fariseu um homem exemplar e o publicano um mau exemplo. Mas Jesus inverte as coisas, aqui ele coloca o publicano como exemplar. Exemplar por quê? Porque ele é mais perfeito do
do que o fariseu, não. Ele é exemplar por causa justamente da sua postura na oração, por se colocar diante de Deus como aquele que é insignificante, totalmente dependente da misericórdia de Deus. Isso está o grande ensinamento que nós devemos adotar na nossa espiritualidade, na nossa oração. Como eu comecei dizendo, é o ensinamento mais importante da oração. Se você errar a postura na oração, nada vai funcionar. Amém.